Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom estarmos juntos nesta manhã de domingo para estudarmos a segunda edição da nosso programa de formação cristã continuada, desta feita revista Fortalecendo a Família. E a edição de número 2, ela tem por tema o plano de Deus para a família. Nosso texto base está em Efésios, capítulo 5, verso 22 ao verso de número 27. O texto áudio desta lição está em Efésios 5, 27, que diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o texto áureo. E a verdade prática desta lição diz o seguinte: Deus institui a família para abençoar a vida das pessoas. Deus instituiu a família para abençoar a vida das pessoas. Então você e a sua família servem de bênção para outras pessoas. Nós vamos para a leitura bíblica em classe, que você pode acompanhar na sua revista, no seu aplicativo, ou até mesmo na Bíblia, Efésios 5, 22 a 27, que diz, verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Verso de número 25 melhor dizendo, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Verso 27, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Glória a Deus. Esta lição está organizada, sistematizada em 3 partes. A primeira parte fala do plano divino, a segunda parte fala dos conceitos de família, definição de família, e a terceira parte fala de responsabilidades. Então vamos à lição propriamente dita, fazendo menção à primeira parte que trata do plano divino. Deus tem um direcionamento. A vontade de Deus é que o homem, que a mulher, possa ter um companheirismo, possa se organizar, possam se cooperar, né? Serem companheiros a partir da junção de 2 pessoas, neste caso um homem e uma mulher, e formam a partir dessa junção uma casa, um lar. Diz Salmo 127, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Ou seja, Deus tem um propósito para cada família. Deus tem um propósito para cada homem, para cada mulher. E Deus tem que estar presente nesta casa. Deus tem que estar presente neste casamento. Deus tem que estar presente nesta família. Então Deus é o idealizador da família. Ele é quem pensa inicialmente a união entre 2 pessoas. Deus então tem um propósito de edificar, de estruturar um lar a partir da união de um homem e de uma mulher. Sem Deus, sem o direcionamento de Deus, sem a palavra sendo edificada, sem a palavra sendo observada, nós não teremos a base
fundamental para uma família que adore e que sirva a Deus de verdade. Nós podemos ter uma família e simularmos sermos servos de Deus, simularmos vivermos bem nas nossas relações sociais, porque sendo a família o primeiro núcleo social, nós podemos muito bem viver esse núcleo social de relacionamentos sociais, mas nós não teremos um relacionamento primário para uma família que busca Deus, que é o relacionamento do homem com Deus, do seu Criador, aquele que criou o homem para que ele pudesse ser coroa da sua criação. Então nós temos que avaliar como nós estamos nos apresentando a Deus dentro das nossas próprias casas. Então esse seria o primeiro ponto do plano divino para a família, que é a vontade de Deus. O segundo ponto fala da prosperidade familiar. Deus, em todos os sentidos, quer que haja perfeita harmonia, boas relações entre as pessoas, que haja uma relação saudável, salutar, e que haja prosperidade na família. Não apenas uma prosperidade espiritual, física, uma prosperidade financeira, uma prosperidade intelectual, mas fundamentalmente uma prosperidade espiritual. O comentarista diz o seguinte: uma família saudável e próspera não é necessariamente aquela que possui uma casa luxuosa ou que é abastada financeiramente. É importante que se tenha uma boa casa, se tenha uma estrutura financeira, mas isso não é suficiente. O fundamental que ele coloca aqui é que primeiramente esta família esteja fundamentada em Deus, forjada na palavra de Deus. E segue o comentarista dizendo que Jesus, como Senhor da vida das pessoas, é aquele que consegue o sucesso que agrada a Deus. Então o homem, para ter uma família próspera, ele tem que viver uma vida que agrade a Deus. E a pergunta que nós temos que fazer nesta manhã é: a sua casa agrada a Deus? A sua família, ela agrada a Deus? Os seus comportamentos, as suas relações sociais agradam a Deus? Se você respondeu sim, parabéns, você está dentro dos propósitos definidos aqui na palavra, que é o propósito de termos uma comunhão integral com Deus. O terceiro ponto da lição fala das relações familiares. E o que seriam essas relações familiares? Está ligado a haver um relacionamento, viver uma interação saudável entre marido, esposa, esposa e esposo, pai e filhos, filhos e pais. Então há uma relação saudável entre estas pessoas e havendo esta relação saudável, nós vamos ver que há um conceito estabelecido, uma necessidade estabelecida para que, embora tenhamos uma compreensão de sermos bem relacionados com as pessoas, mas existe um estreitamento dessa relação dentro da nossa casa. Por quê? Porque o relacionamento de respeito dos pais, de respeito aos pais, de respeito ao marido, de respeito à esposa, a obediência às regras familiares, a obediência a toda a estrutura familiar, ela faz parte daquilo que congrega as boas relações entre as pessoas que compõem uma família. E é bom dizer que dentro de uma família existem pessoas com vários pensamentos, várias ideologias, vários interesses, algumas pretensões que às vezes saltam para além daquilo que o pai, que a mãe pensou. O menino veio com mais, digamos, um pensamento mais enriquecedor, algo muito mais distante daquilo que, quem sabe, aquele homem, aquela mulher pensaram para aquele filho. Ele está buscando algo a mais, e às vezes esse algo a mais não está
dentro dos padrões bíblicos. Está fora dos padrões bíblicos. E aí começa a haver os estranhamentos nas relações familiares. E o comentarista vai dizer isso aqui, que há pessoas que não servem a Deus, mas obedecem os princípios de amor, honra e fidelidade que o próprio Deus estabeleceu para a família. Tem pessoas na própria organização, digamos uma igreja, que cumprem as determinantes de uma relação, das regras, dos dogmas da igreja, e fogem e quebram esta regra dentro da própria casa. Às vezes é um bom membro, é um bom líder, é um bom obreiro, mas dentro de casa não é um bom pai, não é um bom filho, não é uma boa mãe, não é um bom esposo, não é uma boa esposa. E isso estranha as relações familiares. Então, o nosso comentarista diz que fora da igreja existem pessoas que, embora nem conheçam a Deus, mas que seguem esse estabelecimento de boas relações entre as pessoas. Também nós podemos fazer um comentário aqui nesta lição, que é a parte 2 desta revista, sobre o conceito de família. Como tem se alterado esse conceito das famílias? As pessoas começaram a pensar, dar definições as mais diversas, e os formatos das famílias também são diferentes, né? Mas a Bíblia, ela tem um conceito de família. E eu queria que você acompanhasse comigo aí o conceito divino da família. Diz o comentarista: Deus criou homem e mulher e estabeleceu o seguinte princípio para a humanidade: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Porém, a maneira correta de seguir este propósito é estabelecendo a única união determinada por Deus, que se dá através do casamento de um homem e de uma mulher. Quão difícil hoje é tratar desse tema perante a sociedade, por conta dessa manifestação ou desta variação do conceito de família. A família social constituída hoje, nos nossos dias, foge a esse princípio, não é? A família de Deus, o homem é o cabeça. Na família pensada por Deus, não há como haver de repente, uma tentativa de alteração dessa relação. É macho e fêmea. Deus criou, Deus separou, determinou isso com muito cuidado. Homem e mulher, macho e fêmea. O que vem disso é algo acrescentado e não é por Deus. E você sabe do que é que eu estou falando. Portanto, na família, para Deus, o homem é o cabeça. A mulher é a companheira, é a disjuntora, a auxiliadora. E os filhos são frutos deste relacionamento, são frutos deste matrimônio. Louvado seja o nome do Senhor. O conceito social de família, mas eu pulo o conceito social de família porque fiz esse comentário, mas há um conceito legal e isso para nós, nesta lição, é importante termos claro que a Constituição brasileira, embora tenha já havido digamos, um acréscimo neste texto, mas a Constituição brasileira, no artigo 226, diz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Aí vem os parágrafos. Primeiro, o casamento é civil e gratuito a celebração. 2, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. 3, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, a Constituição Federal, ela ampara essa constituição familiar. Uma família tradicional, ela é formada por um homem, uma mulher,
o esposo, a esposa, né? O casamento, o cônjuge e a sua companheira ou seu companheiro, e futuramente, na relação, da união, da agregação dessas duas pessoas, vem o fruto que são os filhos. E esse, consequente, forma o núcleo familiar. Esta é a família nuclear, é a família elementar que nós defendemos. Por fim, a lição nos fala do terceiro item desta lição, que é responsabilidade. Marido tem responsabilidade, esposa tem responsabilidade e filhos têm responsabilidade. O marido, o texto fala que o marido deve amar a sua esposa, amar a sua mulher. É um exemplo muito claro na relação de Deus com a sua igreja. Então você, marido, saiba que você exerce o papel, a figura central na sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Você é o líder desta casa. Então você tem a responsabilidade de ser o cabeça, de liderar, de organizar, de pensar, de chamar, de agregar, de conciliar, de amar e, às vezes, se necessário for, tomar uma decisão que talvez não agrade a todo mundo, mas esse é o papel que foi determinado, definido por Deus para o marido. Então você, marido, tem responsabilidade, você é a figura central desta família. A esposa, ela tem um propósito ou uma razão de existir. Ela é a companheira, ela é a auxiliadora, ela está aí para cooperar, ajudar, ser esta parceira, né, de apoio, de cooperação para com esse homem. Os dois caminham, né, lado a lado. Tem alguém que diz em um provérbio mundano, que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, mas se alterou esse provérbio por conta de que a Bíblia coloca-nos assim, que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, porque ela é sua companheira, ela é a pessoa que está ao seu lado e não atrás de você. Então você, mulher, tem um papel fundamental. A esposa deve ser aquela que auxilia o marido no propósito de consolidar o plano de Deus para a família. É a mulher quem ajuda, quem concilia esta relação familiar. Aleluias. E os filhos, nesse caso, eles devem obediência aos pais. E aí nós vamos para os 10 mandamentos. O 5º mandamento, ele diz que você deve honrar seu pai e sua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o 5º mandamento do Decálogo, mas é o primeiro mandamento com promessa. O texto diz: honra a teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Sabe qual é o ganho para você que obedece a pai e mãe? É você ter o seu tempo ampliado aqui na terra. Então você está sobre a promessa de Deus. Então respeite seu pai, honre sua mãe, viva uma vida de esperança, de fé e de obediência, começando dentro da sua casa. Louvado seja Deus. E aí, o comentarista diz que o homem, ele faz o papel de Deus. Então, o homem, ele é um representante de Cristo com relação à igreja. A mulher, ela é a própria igreja se submetendo a Cristo. E os filhos são a conquista desta boa relação que se construiu deste casal, deste companheirismo, desta relação que é fundamental para que tudo se vá bem e Cristo esteja com você participando deste casamento. Então, esse é o fundamento da nossa lição. E para encerrar, gostaria apenas de ler para você a aplicação pessoal que diz o seguinte:
o conceito primordial para o sucesso em todas as relações familiares é o amor. Então, atentar para isso, não atentar para isso é negligenciar o plano divino para a sua família. Portanto, querido, ame, seja aberto ao amor, marido, esposa, filhos, pais, mães, que a conjunção maior, que a base desta família seja Cristo, e sendo Cristo, haverá amor para uma família abençoada. Então Deus te abençoe poderosamente, que a sua família seja um lugar de bênçãos e que essa família abençoe outras pessoas no nome de Jesus.